Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Gestão em Saúde. Nesta aula nós vamos abordar o item 1.3 do seu material. Dividimos eles em duas partes. Então essa é a primeira parte, onde vamos falar sobre os métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E na segunda parte nós vamos abordar as doenças endêmicas e epidêmicas, diferenciando justamente para você poder ter melhor aproveitamento nesse conteúdo, ok? Bom, a prevenção e o controle de doenças sexualmente transmissíveis, também conhecidas atualmente como infecções ou afecções transmissíveis, literalmente, elas são baseadas nos 5 princípios e conceitos que vamos apresentar a seguir. Então, entendendo as ISTs ou DSTs, como você queira compreender para melhor passar para os trabalhadores nas ações em que você vai executar posteriormente, entenda que a educação e o aconselhamento literalmente de pessoas em risco sobre formas, literalmente de adotar comportamentos sexuais mais seguros, é um objetivo de forma de abordagem diferenciada em relação a compreender esse assunto sobre DSTs. Então, entendendo literalmente a educação e aconselhamento, temos uma abordagem importante para evitar esses indicadores, ok? Nós temos também a identificação de pessoas infectadas assintomáticas, também como uma forma de estratégia para atuar literalmente nesse processo de diminuir os indicadores de STs. Lembrando que na saúde ocupacional, nós temos a obrigação literalmente de atuar com a orientação e até mesmo a norma regulamentadora da CIPA, ela estabelece que todo ano no treinamento da CIPA nós temos que ministrar uma palestra na CIPAT, literalmente para a empresa toda, sobre doenças sexualmente transmissíveis. E essa é uma informação muito importante que toda a população de trabalhadores deve fazer. Além das empresas fazendo esse trabalho, nós temos também as unidades básicas de saúde, o SUS fazendo campanhas literalmente para esse tipo de doenças transmissíveis sexualmente. Por conta dessas questões de abordagem, nós temos literalmente uma facilitação em relação a atingir esses objetivos com os trabalhadores dentro das empresas e a observação e a orientação também que fazemos para esses trabalhadores consegue facilitar a gente atingir os objetivos. Então, identificar essas pessoas infectadas assintomaticamente, talvez não vai ser uma abordagem específica da saúde ocupacional, mas nós vamos conseguir, por exemplo, levar a orientação e qualquer tipo de sintomatologia que o paciente venha apresentar, ele vai procurar um atendimento médico para fazer um levantamento, um diagnóstico, por exemplo, daquilo que ele está apresentando. E é importante também que, além dessas pessoas assintomáticas, existem as pessoas sintomáticas, mas com pouca probabilidade, por exemplo, de procurar um serviço diagnóstico. Por isso que a orientação e os treinamentos que fazemos é muito importante. Às vezes a pessoa tem vergonha de buscar o serviço de saúde porque ela está com uma DST, com uma infecção na genitália, tanto masculina quanto feminina. Está apresentando corrimento, está apresentando prurido, por exemplo. Então, nesse tipo de vertente, a nossa orientação ela vai ajudar bastante essa população. Outra questão importante de vertente é o diagnóstico e tratamento eficaz das pessoas infectantes. Então é importante que sempre a gente trabalhe que, a partir do momento que a pessoa busque o atendimento médico, ela tem que fazer o tratamento de maneira adequada. E existem algumas DSTs que deve-se tratar as duas pessoas do casal. Então, se a mulher está infectada com alguma DST, o médico vai passar medicamento para ela, mas vai passar medicamento também para o parceiro sexual dela. E se for o contrário também, se for o homem infectado, o médico vai passar medicamento para o homem, mas vai passar também para a parceira sexual dessa pessoa. E nesse sentido é importante que os dois façam o tratamento de maneira adequada para que evite literalmente complicações graves que podem acontecer em decorrência de algumas infecções DST. Outro tipo de vertente é a avaliação, também o tratamento e aconselhamento dos parceiros sexuais. Às vezes, um dos pacientes absorvidos aí pelo sistema de saúde, ele pode ser HIV positivo. Logo, teremos que ofertar também, dentro da saúde, e o Sistema Único de Saúde oferece isso, o acompanhamento, literalmente, do acompanhante, ou literalmente do parceiro sexual dessa pessoa. E nesse sentido é que vai ser oferecido psicólogo, vai ser oferecido médico, vai ser oferecido qualquer outro médico com outra especialidade além da infectologia para passar toda a orientação e o tratamento adequado e acompanhamento adequado também para essa pessoa e também para os parceiros sexuais, ok? Então a vertente de avaliação, tratamento e aconselhamento também dos parceiros é muito importante e ela vai acontecer também no âmbito do SUS. Na saúde ocupacional,
talvez a orientação que a gente está fazendo aqui você vai replicar. Outro tipo de vertente é a vacinação também pré-exposição de pessoas em risco de doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis evitáveis. Um exemplo simples, o HPV, que é o vírus do papilomavírus humano, que literalmente pode trazer câncer no colo de útero, por exemplo, das meninas, das mulheres. E nesse sentido, existe no SUS uma vacina para crianças, adolescentes, pré-idade, antes da idade sexual, para justamente se prevenirem desse tipo de processo. Então é importante que essa população de adolescentes não vai ser a nossa população de trabalho dentro das empresas, que nós vamos ter acesso, mas os filhos dessas pessoas serão abordadas pela orientação que você vai fazer e retransmitida para eles nas famílias. Então é importante que a gente também tenha essa visão que os trabalhadores irão informar os seus familiares sobre a importância dessa pré-exposição, ok? De vacinação profilática. E nesse sentido vai gerar literalmente a imunidade e vai prevenir também DSTs no futuro na população em geral, de maneira em geral, ok? Uma questão importante sobre preservativos masculinos, por exemplo, que é uma orientação que a gente vai repassar posteriormente, é que quando usados de maneira consistente e correta, os preservativos masculinos eles são muito eficazes na prevenção de transmissão de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, como HIV, e também pode reduzir muito a infecção ou contaminação por outras DSTs, como gonorreia, clamídia, tricomonas, por exemplo. Ok? Então o uso do preservativo ele é muito importante, literalmente, e ele deve ser orientado e sempre relembrado nessas campanhas de orientação, seja num DDS, seja numa palestra sobre saúde ocupacional, seja talvez até numa CIPAT relacionada ao DST, que é uma maneira importante de atingir essa população. Porém, uma coisa bem importante, como os preservativos eles não cobrem todas as áreas expostas, por exemplo, é provável que haja ou que sejam mais eficazes na prevenção de infecções literalmente transmitidas por fluidos das superfícies mucosas. Por exemplo, pode acontecer gonorreia, clamídia, tricomoníase e também o HIV do que na prevenção de doenças transmitidas pela pele, ok? Por contato. Por exemplo, vírus herpes, vírus HPV, vírus sífilis, ok? Que pode transmitir também pelo contato. Então é importante a gente entender essa orientação para poder passar para a nossa população de trabalhadores que eles devem sim conhecer melhor o parceiro sexual ou parceira sexual em relação ao histórico dela de saúde. Isso vai facilitar não adquirir literalmente doenças sexualmente transmissíveis e também não acarretar complicações por conta dessas doenças, que porventura podem ser graves, ok? A falha, literalmente, do uso do preservativo, literalmente resulta, quando falha o preservativo, essa falha literalmente resulta do uso inconsistente ou do uso incorreto do preservativo. Por isso é importante, então, o preservativo ele não quebra, ele não se rompe, literalmente, se ele for utilizado ou colocado de maneira adequada, ok? Nesse sentido, então, os trabalhadores eles devem ser instruídos, literalmente, para o uso correto dos preservativos. E é importante que você repasse essas orientações que vamos passar aqui a seguir, quanto ao uso correto dos preservativos. Use um preservativo literalmente em cada ato sexual, por exemplo, oral, vaginal, anal. Manuseie também cuidadosamente o preservativo para evitar danificá-lo com unha, com dente ou outros objetos pontiagudos. Nunca abrir literalmente o preservativo ou o frasco ali, o pacote literalmente do preservativo com a boca, com o dente, com tesoura, por exemplo. Isso pode danificar o preservativo e perder toda aquela proteção literalmente para o qual ele foi projetado, produzido. E nesse sentido também, preservativo não se guarda em carteira, onde fica literalmente amassando e correndo o risco dele ficar rompido e onde às vezes muitas pessoas utilizam essa carteira no bolso de trás da calça e sentam em cima ainda. Ok? Então é importante entender também sobre esse cuidado. Colocar o preservativo depois que o pênis estiver ereto e antes de qualquer contato genital com o parceiro. É muito importante essa orientação também para o uso adequado para a prevenção de DSTs. E garantir uma lubrificação adequada em relação à relação sexual, que possivelmente vai exigir ou não exija talvez o uso de um lubrificante externo. Usar apenas lubrificante à base de água, com os preservativos à base de látex, os lubrificantes à base de óleo, como por exemplo vaselina, gordura, óleo mineral, óleo de massagem, loções, por exemplo, eles podem enfraquecer o látex e fazer com que ele se rompa, ok? É importante a gente entender essa orientação. E também é importante segurar firmemente o preservativo
contra a base do pênis durante a retirada e retirá-lo enquanto o pênis ainda estiver ereto para evitar literalmente derrapagens, perdas de fluido e também, obviamente, alguma contaminação com algum fluido que porventura possa existir ali do ato sexual, ok? Bom, nesta aula nós falamos então do item 1.3 do seu material, essa é a parte 1, e falamos sobre os métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Na parte 2, nós vamos trazer de novo esse item 1.3 para falar de doenças endêmicas e também de epidêmicas, ok? Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.